Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje na aula de Língua Portuguesa para o segundo ano nós vamos falar sobre... na verdade nós vamos continuar a aula anterior. A aula anterior, o que nós fizemos, crianças? Um texto instrucional. Sobre o quê? Deixa eu ver se vocês estão espertos. Nós construímos o quê, ó? Uma peteca na aula anterior. E hoje nós vamos construir outra peteca. Como assim, professora? Daqui a pouquinho eu falo para vocês, tá? Então vamos lá, crianças. O que nós construímos? Eu acabei de falar com vocês, né? Nós construímos aqui a nossa peteca com material reciclado, né? E vocês podem brincar muito aí na casa de vocês, aproveitar, divertir de montão com a família de vocês. Então aqui, primeiro, o que nós fizemos para construir essa peteca, crianças? Vocês assistiram um vídeo, né? Eu trouxe um vídeo mostrando para vocês como construía essa peteca. Depois nós fizemos a construção da peteca. E depois nós fizemos o quê? Nós fizemos o passo a passo. Nós fizemos o texto instrucional. Vocês acham que se uma pessoa fizer a leitura do texto que nós construímos na aula anterior, será que essa pessoa vai conseguir construir a peteca assim como nós conseguimos? Eu acho que sim. O passo a passo está bem explicado, né? Então eu acho que a pessoa vai entender e vai conseguir construir a peteca também, assim como nós construímos. Então o que nós fizemos? Primeiro, nós colocamos o título e depois nós colocamos os materiais necessários e depois nós colocamos o passo da montagem, que é o passo a passo. Então o título, qual que é o título, crianças? O título foi Construindo uma Peteca. Os materiais necessários que nós usamos foi o quê? A sacolinha, foi o papel ou jornal para fazer a bolinha. Lembra que eu falei com vocês? Pode ser papel ou pode ser jornal. O elástico que nós usamos para prender e a tesoura sem ponta. E qual foi o passo a passo da montagem? O passo a passo foi cortar as alças da sacola, o fundo e as laterais. Então, isso nós fizemos. Colocar as partes da sacola uma em cima da outra. As partes que nós recortamos, nós colocamos uma em cima da outra. Amassar a folha até formar uma bolinha, que é a base da nossa peteca. Embrulhar o papel amassado com a sacolinha, unindo as pontas. Então, foi o que nós fizemos. E depois, nós colocamos o elástico para prender a peteca, certinho? Então, o passo a passo ficou bem explicado. Dá para vocês conseguirem fazer. E se outra pessoa fizer a leitura, ela também vai conseguir construir a peteca. Vamos pensar aqui um pouquinho. Essa é uma tabela de avaliação de instrução de montagem da peteca, tá? Então, essa aqui é uma tabelinha que eu trouxe para vocês para a gente avaliar. O texto, ele possui um título, crianças? Possui? Sim, né? Esse texto, ele possui um título. Então, vou escrever aqui que sim, ele possui um título. Qual que é o título? Construindo uma peteca. Foi o título que nós demos para o nosso texto instrucional. Todos os materiais necessários foram apresentados. Todos os materiais que nós usamos para construir essa peteca aqui, todos eles foram apresentados aqui? Sim, então está corretíssimo. As etapas explicam todas as ações necessárias para construir a peteca na parte ali do passo a passo. Todos eles estão bem explicados para seguir o passo a passo e conseguir construir essa peteca?
Sim, então nós colocamos todos os passo a passo certinho, explicando corretamente da forma de seguir para construir a peteca. Certo? Então aqui nós seguimos corretamente todas as instruções. Então a nossa tabela de avaliação aqui está, ó, ok. Ah, vamos construir? Então agora nós vamos construir uma outra peteca usando outros tipos de materiais. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, por quê? Porque aqui eu vou usar alguns materiais que usamos na peteca anterior e vou usar alguns materiais novos. E depois nós vamos fazer uma avaliação sobre isso, tá? Então vamos lá. Para a nossa nova peteca, o que nós vamos usar? Um elástico, folhas coloridas. Aqui eu peguei 4 folhas coloridas e colei para ficar a peteca bem colorida. Nós vamos precisar também do jornal, porque nós vamos amassar o jornal para fazer as bolinhas. E nós vamos precisar do que, ó? A tesoura sem ponta. E também nós vamos usar uma fita crepe. Então, olha aqui, nós temos já alguns materiais que são diferentes da peteca anterior, da primeira peteca que nós fizemos. Então, o que nós vamos fazer primeiro, ó? Fazer a nossa bolinha de jornal. Ó, fiz uma, vou colocar uma dentro da outra folha aqui e vou amassar novamente, ó. Porque a bolinha, para ela ficar uma bolinha maior. Vamos fazer mais um? Ó, vou colocar de novo. E amassar. Põe força, crianças, para fazer a bolinha. Fiz a bolinha, só que eu não quero que ela fique abrindo assim. Então, o que eu vou fazer? Vou passar a minha fita crepe. Então, vou passar a fita crepe aqui, ó, para ficar a bolinha bem durinha, bem certinha. Então, eu vou passar a fita aqui para ajudar, tá? Vocês podem fazer isso aí também na casa de vocês. Então, a minha bolinha agora aqui vai ficar certinha, sem nenhuma folhinha saindo para fora aqui, ó. Pronto, finalizei. Ó, ficou a minha bolinha, não ficou? Isso mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Pegar a minha folha colorida. Vou pegar a minha folha colorida, vou colocar a minha bolinha onde? No centro, bem no meio da folha. E vou, ó, unir as pontas. Vou unir todas as pontinhas, formando aqui, ó, igual nós fizemos na outra. Fechando aqui, ó. Olha que legal, crianças. Essa peteca ficou bem colorida, hein? E depois nós vamos prender com o quê? Com o elástico. Vamos prender com o elástico aqui embaixo, ó. Vamos apertar bastante e prender com o elástico. Então, vocês viram, crianças, que nós construímos 2 petecas com material diferente? Olha aqui que linda que ficou essa outra peteca. Olha aqui, crianças, que linda! Então, nós construímos 2 petecas usando 2 tipos de material. Dá para brincar, professora? Claro que dá! Olha aqui que legal! Nós podemos brincar muito com a nossa peteca! Então, agora, crianças, nós vamos trabalhar e quero ver se vocês prestaram bastante atenção aqui, ó. Atenção! Os materiais usados das 2 petecas foram iguais? Foram? Sim ou não? Alguns materiais nós usamos foram iguais, outros não foram iguais. O que tem em comum nas 2 petecas confeccionadas? O que será que tem em comum? Ah, nós vamos falar sobre isso. E o que ficou diferente? Também vamos falar sobre isso. Então, aqui eu trouxe para vocês. Aqui nós já vamos registrar. Registrar o quê? Nós vamos registrar o material que nós usamos, que ficou igual,
o material que nós usamos que ficou diferente. Então, nós vamos registrar aqui agora. Igual. Então, eu vou ficar com as duas na mão assim, ó. O que foi igual que nós usamos nas duas petecas para confeccionar? Nós usamos o elástico, nas duas nós usamos a mesma coisa. Elástico e elástico, não foi? O papel ou jornal, nós também usamos o mesmo. Aqui eu usei jornal e aqui também eu usei jornal. Então, nós usamos o elástico, que foi igual. A tesoura sem ponta, nós também usamos a tesoura sem ponta nos dois, né? Porque aqui eu usei a tesoura sem ponta para recortar o papel e ele ficar num formato mais quadrado. E também usamos o papel ou jornal para confeccionar, para fazer a base da nossa peteca, que foi a bolinha, certo? E o que ficou diferente, crianças? Em uma eu usei sacolinha e na outra eu usei o papel colorido. Então, isso ficou diferente. O que mais que ficou diferente? Vamos pensar? Muito bem. Em uma bolinha, eu não envolvi a fita crepe. Na outra bolinha, eu já passei a fita crepe todinha em volta para firmar a minha bolinha. Então, essa também foi uma diferença entre as duas petecas. Então, eu passei a fita crepe, né, que é a diferença entre elas. Depois, o papel para montar a peteca, que foi diferente, né? Por quê? Porque em uma eu usei sacola plástica, na outra eu usei um papel colorido, que ficou diferente, né? Ficou bem diferente a nossa peteca por esse motivo. Então, aqui nós trabalhamos os materiais iguais e o material diferente usado. A forma como nós construímos a peteca foi diferente? Não, a forma como nós construímos foi igual. A única diferença foi que eu envolvi a fita crepe na bolinha de jornal. E nessa minha primeira peteca aqui na aula anterior, nós não fizemos isso. Então, aqui nós trabalhamos, né? Agora aqui, crianças, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre novas palavras utilizando a palavra peteca. Com a palavra peteca, nós vamos formar umas outras novas palavras, todas com a sílaba no início. Então, aqui, ó, P. O P vai estar no início da palavra, T vai estar no início da palavra e K também vai estar no início da palavra. Vou escrever duas palavras que eu tenho a sílaba P no início. Vou escrever aqui, pepino. Aqui embaixo vou escrever pena. Olha, já encontrei duas novas palavras que têm a sílaba P no início. Aqui são só exemplos, tá, crianças? Existem várias outras palavras que também iniciam com a sílaba P, com a sílaba T e com a sílaba K também. Então, aqui, ó, telefone. Olha, encontrei uma outra palavrinha que tem a sílaba T no início. Telefone. Depois, teto. Teto. Ok? E agora nós vamos trabalhar a sílaba K no início da palavra novamente. Vou escrever duas palavrinhas. Casa, camelo. Então vamos lá, ó. Casa. Camelo. Camelo. Ok? Então, aqui nós conseguimos trabalhar as palavrinhas. Deixa eu pegar aqui o pincel azul. Então, vamos lá, crianças, aqui, ó. Sílaba P. Trabalhei com a sílaba P no início da palavra, não foi?
Trabalhei com a sílaba T no início da palavra. Aqui na palavra peteca, ela está no meio. E aqui a sílaba K, ela estava no final da palavra e nós escrevemos duas novas palavras com a sílaba K no início. Então aqui foi trabalhado dessa forma. Igual eu já havia falado com vocês, aqui foi só exemplos de palavras. Mas existem várias outras palavrinhas aí que nós podemos escrever usando a sílaba K no início, usando a sílaba T no início e usando a sílaba P também no início. Crianças, o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, nós fizemos uma revisão do texto instrucional. Foi sobre o quê? Sobre a construção da nossa peteca. Então, nós comparamos os materiais usados entre elas, qual foi o material igual, qual foi o material diferente e também nós construímos novas palavras usando as sílabas da palavra peteca. Olha que legal! Então, na aula de hoje, nós aprendemos muita coisa legal, né? Então, eu desejo a vocês bons estudos. Constrói aí mais um modelo de peteca para vocês se divertirem bastante em casa, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Ah, mas eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá, crianças. Tchau, tchau!